no momento, um resumo no momento tão especial como esse. Eu agora poderia só fazer o seguinte: tu falou, estava aqui até comentando com a nossa, vamos dizer, missionária, né? E ela falando do que está acontecendo aqui no Maranhão, entendeu? A voz interior. Hoje, o senhor apenas não falou de um tema, certo? Como psicanalista, estou aqui analisando suas palavras, né? O senhor não apenas falou, o senhor apenas o quê? Externou aquilo que está dentro de si, no interior, ok? O senhor lembra ontem, quando nós estávamos na casa daquele grande diretor de instituto que conhece, e o que ele falou para nós? Ele disse que são mais de 5.000 pastores evangélicos no Maranhão que estão passando por problemas psicológicos. Eu sei de pastores aqui no Maranhão que já abandonaram a obra porque perderam, né, a missão, perderam a missão. Você ainda tem guardado algumas coisas boas dentro de você. O senhor falou no início. Desde criança, temos objetivos. Eu quero lhe dizer que até hoje eu tenho ainda a voz no meu interior de voltar ao ministério, porque eu fui chamado para ser pastor evangélico. Não quero dizer a igreja tal. Porém, quando alguém chega à minha casa e diz que está faltando recurso financeiro, uma graduação, um curso superior, eu digo, Senhor, eu agora vou exercer o meu ministério, ajudando, dando apoio. Né? Israel Miranda, viver viajando pelo Brasil. Essa é agora a sua missão. Você sabe quem era o apóstolo Paulo? Vou falar em 5 minutinhos aqui. O apóstolo Paulo era um homem chamado Saulo. Entendeu? Foi criado aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Um grande filósofo, né, da época. Ele se isolou, assim como Jesus, dos 14 ou 15 anos até os 30, foi para o deserto estudar filosofia. Tudo aquilo que Jesus usou com as mãos, curando e pregando, ele aprendeu de outras pessoas. Tem um livro que ensina, que orienta. Porém, quando nós temos um chamado divino, nós temos que ouvir a voz interior. Talvez o senhor não estava deixando, o senhor estava correndo, viajando, buscando um triplo diamante na empresa, mas não estava deixando se ouvir a voz interior. Foi preciso um dia, como o apóstolo Saulo, o que aconteceu com o apóstolo Saulo? Ele caiu do cavalo. Cavalo, no Apocalipse, significa poder. Poder significa ostentação humana. Quando nós temos um poder, nós temos né, uma posição, nós queremos ouvir só a nós e não a Deus. Então foi preciso, senhor Israel Miranda, como psicanalista e pastor, Deus lhe derribar do cavalo. Ouvir, ficar cego como o apóstolo Saulo, para ouvir o quê? A voz interior. E Deus disse, agora, seu Israel Miranda, você tem uma missão. Né? Não é ficar na sua casa maravilhosa, na sua vida boa no Paraná, mas é ir viajar com o apóstolo Paulo Gales, pregar o evangelho. Ontem o senhor ouviu um homem aqui no Maranhão que já preparou mais de 500 pastores, né, para ser um missionário, quer dizer, falar do amor de Deus. Isso não é placa de igreja, não é preciso ser adventista, batista ou testemunho de Jeová. Não, é falar do amor de Deus. E hoje o senhor viu a Leandra Fava falando que ela também já foi convertida a esses seus ensinamentos. A Conceição, a Marlene, há tantas pessoas, né, que estão aí lhe ouvindo. Isso daí quer dizer que até eu, aqui o professor Francisco de Paula, no Maranhão, também, né, já deixei de ouvir a voz de Deus, abandonei o ministério e fui querer trabalhar e ganhar muito dinheiro. Aí veio a Covid e me derribou. Eu tinha mais de 500 alunos no Maranhão, ganhava mais de 15 mil reais na conta bancária. Perdi tudo
e passei quase um ano sem fazer nada. Deus me derribou do cavalo, como o apóstolo Saulo, e teve que mudar o meu nome. Hoje eu não sou mais, como diz aqui o apóstolo Paulo. Eu tenho Gálatas 2:20, é o texto que mais eu amo na Bíblia. Para todos aí, por favor. Já não sou eu, Israel Miranda ou Francisco de Paula, que vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a missão no Maranhão que hoje você está realizando é formar lideranças cristãs para não pensar mais em si. Deixar o dinheiro, deixar a ganância, deixar o poder, deixar o título e agora encontrar o verdadeiro Cristo no seu coração e compartilhar esse Cristo com outras pessoas. Quantas pessoas no Brasil inteiro estão passando por momento, né, de dificuldade, de miséria? Quantas pessoas estão abandonando o ministério para ir ganhar dinheiro, para ir trabalhar com celular para ganhar R$ 500 por dia? E o senhor está ensinando aqui no Maranhão que nós temos que usar o celular para poder falar da trânsito natural, falar de saúde, falar de fé e de comunhão. Então, essa é a sua missão. A Leandra está correta, eu estou orientando, dizendo que o senhor está recebendo um chamado divino. E aqui é a voz interior, certo? Agora sim, o senhor está ouvindo a voz interior, que é a voz que diz: você precisa pregar o evangelho, ensinar, compartilhar, porque existem milhares, centenas de pessoas nas empresas, lá no batalhão de polícia militar. Sabe quantos soldados e comandantes abandonam a farda porque estão querendo se matar? Abandonam a família, abandonam os filhos, porque precisam de quê? De uma mentalidade que o Senhor, graças a Deus, Deus colocou na sua mente. Que Deus o abençoe e que possa aceitar esse chamado divino, que é a voz interior, a voz do Espírito Santo. Quem não ouve a voz do Espírito Santo não consegue encontrar Jesus Cristo como Salvador. Amém.